pensar sobre o fim te fará repensar o seu presente. Por isso, não se esqueça: certamente o juízo final, o julgamento final virão. E essa convicção, essa certeza, essa espera deve moldar a forma como conduzimos as nossas vidas. Esperar pelo julgamento, pela salvação finais, não é algo que deveria nos afligir, não é algo que deveria nos causar medo, preocupação, aflição. E já falamos um pouco sobre isso, inclusive, ao longo dessa leitura do texto do profeta Isaías. Mas pensar sobre o fim, a esperança do fim, é algo que deve nos motivar. A reflexão sobre os dias finais, sobre o julgamento, o juízo finais, a esperança dessa restauração, dessa reconstrução, desse algo novo que virá ao fim de tudo com o retorno do nosso Senhor, é algo que não deve consumir a sua alegria, muito pelo contrário, é algo que deve renovar a sua esperança, a sua alegria, a sua força para enfrentar as dificuldades do hoje. Pensar sobre o fim nos faz repensar o nosso presente, porque nos faz remanejar e pesar melhor as nossas prioridades. Num dos trechinhos da nossa leitura de hoje, a propósito, a nossa leitura de hoje foi Isaías 64 ao 66. Então, os últimos capítulos, a gente terminou a nossa leitura do profeta Isaías, mas num versículo, no capítulo 65, verso 17, o texto diz assim: ó, vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. E aqui tem uma reflexão muito importante sobre essa questão do fim, esses novos céus e nova terra, que é pensar sobre o fato de que no final de tudo, quando chegarmos nesse dia final, onde estaremos diante do Senhor, onde estaremos diante dessa criação renovada, restaurada, todas as coisas que nos pareciam importantes para trás não terão mais nenhum valor. Todas essas aflições, essas angústias, essas coisas que ocuparam o nosso pensamento quase que 24 horas por dia, já não terão mais nenhum valor diante dessa nova realidade. E quando paramos para pensar sobre isso, deveríamos inclusive repensar as nossas prioridades hoje. Será que vale a pena passarmos a nossa vida nos desgastando e pensando e nos dedicando a coisas que durante toda a eternidade não terão mais nenhum valor? Talvez você venha passando a sua vida inteira preocupado com coisas que são tão terrenas, tão pequenas, tão mesquinhas, comparadas com a eternidade, e você nem se dê conta disso. Está gastando seu tempo inteiro com trabalho, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de conquistar alguma importância, alguma relevância numa sociedade que não vai permanecer. E tenha se esquecido de se preparar, de se cuidar, de estar pronto, apto para viver essa eternidade e de fato se dedicar àquilo que vai importar ao final de tudo isso. Por isso é que pensar sobre o fim nos faz repensar o presente. Na nossa leitura de hoje, no capítulo 64, nós temos a conclusão desse pensamento de arrependimento, né, essa súplica por misericórdia. O capítulo 64 inicia com uma súplica e o Isaías vai dizer: quem dera abrisses os céus e descesses, falando sobre esse desejo, essa ânsia do povo pelo retornar do Senhor. Quem dera o Senhor viesse, voltasse, a vinda dele certamente faria com que as nações estremecessem, com que os inimigos fossem tomados de temor. A verdade é que desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. E ele vai lembrar sobre como desde a criação, desde o início de tudo, nunca houve um Deus que tivesse cuidado tão bem, que tivesse se importado tanto com o seu povo. Mas ele reconhece que esse povo pecou. Esse povo se afastou, se esqueceu do Senhor, e por isso o Senhor se irou contra ele, trouxe a justiça contra esse povo e por isso ele foi então castigado e passa por tudo isso que, no caso aqui, o povo passaria ainda, né? Esse juízo em que os assírios vieram sobre o reino de Israel, a Babilônia sobre o reino de Judá. Aqui isso ainda é tudo uma expectativa e parte desse processo profético de Isaías é anunciar esse juízo, e o povo está vendo todas essas articulações acontecendo, essas nações se levantando e aguardando
ansiosa e preocupadamente esse juízo que virá sobre eles. Então o povo aqui está confessando seus pecados, reconhecendo essa falha, clamando ao Senhor por misericórdia, mas especialmente nos capítulos 65 e 66, nós temos esse diálogo final, essa narrativa final, trazendo essas palavras de esperança sobre esse julgamento e essa salvação finais que viriam sobre a nação. E uma coisa interessante que nós temos sobre diversos textos do profeta Isaías é que nós temos profecias que dizem respeito tanto a coisas que aconteceriam ali naqueles anos mais próximos, como a restauração da nação de Israel, como a vinda do povo do exílio, mas que certamente e evidentemente tratam sobre aspectos muito mais eternos do que meramente a volta do povo do exílio. E isso também fica muito presente ao longo desse texto. O capítulo 65 começa: o Senhor diz, eu estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Eu disse, aqui estou, aqui estou. Mas eles seguiram seus caminhos perversos, suas ideias distorcidas. Adoraram ídolos, consultaram os mortos, e por isso o Senhor daria a eles. E ele diz, eu sim darei o que merecem. Contudo, eu não destruirei todos eles, diz o Senhor. Apesar de, sim, o povo ter feito por merecer, ter se afastado, se rebelado contra o Senhor, e por isso seria castigado, o Senhor faz questão de enfatizar que a aliança não seria destruída. O povo de Israel, o povo de Deus, não seria completamente destruído. O Senhor preservaria um remanescente que voltaria para possuir essa terra. E isso, como eu disse, se concretizou com o retorno dos remanescentes de Israel ao fim do exílio, mas também nós vamos ver como esse retorno e esse remanescente diz muito além, se refere muito mais do que ao povo que voltaria do exílio, mas a essa grande nação, esse grande povo de Deus que estará diante do Senhor nessa criação final, nessa restauração final de tudo isso. Depois de falar sobre esse remanescente, nós vamos ver, e eu quero voltar lá no verso 17, porque aí nós temos esse discurso onde a conversa fica mais evidentemente final, no que diz respeito ao juízo final, à salvação final. A partir do verso 17 o texto diz, vejam, eu crio novos céus e nova terra, e ninguém jamais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se, exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração, e seu povo será fonte de alegria. A partir do verso 20, ele vai dizendo, aliás, verso 19 ainda, nela não se ouvirá mais o som do pranto e clamor. Nunca mais morreram bebês de poucos dias, nunca mais morreram adultos antes de terem vida plena. No verso 21 ele diz, naqueles dias habitarão as casas que construíram, comerão os frutos de suas próprias videiras, invasores não habitarão em suas casas, nem lhe tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores, meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando as necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como um boi, as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Aqui nós temos claramente essa menção dessa restauração, desse reino eterno, que vai muito além desse retorno do povo do exílio. E o profeta vai usar de uma linguagem figurada, isso fica claro também, a gente não deve muito se apegar à literalidade das palavras proféticas, mas perceba que todas essas imagens que ele utiliza vão descrever um mundo restaurado, onde há paz, onde não há maldade, onde não existem invasores, onde o povo não é ferido, onde não existe ninguém marginalizado. Ele vai usar essa ilustração sobre os animais que até mesmo mudam seus hábitos, até os animais que eram predadores agora são pacíficos e não são mais uma ameaça para o povo, justamente para falar e para passar essa ideia de uma restauração completamente renovada, onde há paz, onde há harmonia, até mesmo
entre os seres humanos e os animais, e essa criação está em perfeita harmonia. No capítulo 66, nós temos o Senhor dizendo: o céu é meu trono, a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam dar? Eu sou muito maior do que qualquer templo que vocês possam construir para mim, é o que o Senhor está dizendo. E eu, em toda essa minha grandeza, eu abençoarei aqueles de coração humilde, oprimido, aqueles que escolhem seguir os meus caminhos, mas também trarei juízo sobre aqueles que insistem em seguir os seus próprios caminhos, que são rebeldes, que têm prazer nos seus pecados detestáveis, e não aceitarei as suas ofertas. Enviarei eles para uma grande aflição. O texto fala sobre como esses que foram espalhados seriam testemunho para todas as nações e fariam com que a glória do Senhor fosse conhecida por todas as nações, nações que ainda não tinham conhecido a sua glória, conheceriam agora o Senhor através desse povo que foi espalhado. E no final, todos eles retornariam para esse monte de Jerusalém renovado, restaurado. E o texto termina no capítulo 66, dizendo: tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá a me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. O profeta Isaías conclui o seu livro trazendo essa palavra de lembrança, de reflexão sobre o fim. Importante para repensarmos o nosso presente, como tenho insistido ao longo dessa reflexão. Nos lembra sobre a alegria desse novo céu, dessa nova terra, e o fato de que seremos sim um povo do Senhor, cuidado por Ele, onde teremos paz e estaremos num ambiente completamente restaurado, e que alegria e que esperança nós temos nisso. Mas também nos lembra para a seriedade do julgamento final, em que aqueles que permaneceram na rebeldia, que permaneceram em seus próprios caminhos, que não se voltaram para o Senhor, também estarão diante de uma condenação eterna. Por isso, hoje, nessa reflexão, eu quero convidá-lo a analisar sua vida, a ver como você tem conduzido os seus dias, as suas prioridades, as suas ações. Se você tem sido fiel ao Senhor, ou se você tem sido mais um rebelde que tem trilhado o seu próprio caminho em detrimento da vontade do Senhor para a sua vida. O fim virá. Certamente virá. O juízo e a salvação finais são algo prometido e garantido pelo Senhor na sua palavra. Que estejamos prontos para esse dia. Que estejamos prontos o bastante para que o fim seja uma esperança, seja uma alegria, um dia em que estejamos ansiando por ele e não temendo a sua chegada e não inseguros em relação a como o Senhor nos encontrará quando voltar. Que estejamos entre esse povo que estará na presença do Senhor eternamente, adorando dia após dia, semana após semana, um mês após o outro, e não entre aqueles que serão condenados por causa da sua maldade, da sua perversidade, da sua resistência ao caminho do Senhor. Pensemos sobre o fim, para repensarmos o nosso presente e que o Senhor te dê sabedoria para conduzir a sua vida, dando valor, atenção àquilo que será importante na eternidade. Pare de gastar seu tempo pensando só sobre as coisas passadas, que serão todas esquecidas ao fim da vida, e passe a refletir e a dedicar o seu tempo para as coisas que realmente são relevantes para a eternidade. Que Deus nos guie, que Ele te dê sabedoria, nos dê sabedoria. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos refletindo sobre a palavra de Deus. E hoje nós concluímos a leitura do profeta Isaías. Amanhã começamos a ler o profeta Jeremias. Eu insisto com você, faça a leitura. Leia, o cronograma de leitura vai estar aqui no meu Instagram, vai estar no post que eu vou colocar amanhã cedinho, logo no início desse dia, para que você possa acompanhar e fazer as suas leituras diárias. Então você faz a sua leitura acompanhando com a gente o cronograma e a cada dia volta aqui
para ver os vídeos das reflexões e ir aprendendo novas lições com a palavra de Deus. Estamos caminhando para o encerramento, já estamos chegando ao final desse ano e vamos até o final do ano concluir a leitura e a reflexão por todo o nosso texto bíblico. Aguardo você aqui, volta amanhã, Deus te abençoe.